Hoje nós estamos mais uma vez juntos. É a 20ª semana que nós nos encontramos. E nós vamos abordar mais um tema, cada vez mais vinculado à criança. Mas ainda nós não entramos no território psicopatológico. Nós ainda continuamos dentro daquele território das crianças típicas, sem quaisquer alterações, e cujas nossas sugestões e questionamentos se referem somente ao modelo de abordagem e, por que não dizer, de educação. E hoje nós vamos falar de uma coisa que qualquer pediatra conhece de sobra e que é cansado de ouvir as mães reclamarem. Crianças que não comem. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos pensar um pouquinho na questão da comida. As pessoas têm uma péssima ideia de imaginarem que comida é única e exclusivamente aporte nutricional. Ela é muito mais do que isso, ao menos pensando sob o ponto de vista psiquiátrico. A comida tem 3 vertentes diferentes. Claro que ela tem uma vertente biológica, representada pelo fator nutricional. Ela tem uma vertente psicológica, representada pelo fator estimulação sensorial. E ela tem uma vertente social, que é representada por como se processam as refeições e em que momentos. A questão biológica talvez seja mais simples, porque ela é uma questão nutricional. A criança demanda proteínas, carboidratos e gorduras para que ela possa se desenvolver, tanto física como mentalmente. Então nós temos fontes proteicas, por exemplo, carne, nós temos fontes de carboidratos tipo farinhas, açúcares, e nós temos fontes de gordura que são produtos de origem animal. Lógico que nós vamos incluir fibras, todas aquelas coisas, mas nós precisamos saber que a criança precisa desse padrão alimentar. Lógico que se ela precisa desse padrão alimentar, esse padrão alimentar vai ser fornecido de forma adequada, não excessiva, porque eu não mostro que eu sou boa mãe tendo um filho gordinho. Mas por outro lado, eu não sou boa mãe também tendo um filho magrinho e esbelto como qualquer modelo de moda no presente momento. Então a oferta de comida ela é feita parcimoniosamente, não muito mais do que o que a criança usualmente come, nem muito menos. Deve ser feita regularmente. De alguma maneira geral, nós falamos em café da manhã, um lanche no meio da manhã, almoço, um lanche no meio da tarde, jantar. Esporadicamente, um lanche no horário de dormir. Isso implica que salgadinhos não fazem parte, chocolates não fazem parte, e que a sobremesa é uma parte da refeição e não uma recompensa ou uma punição. Lógico que eu não vou proibir todas essas coisas, porque aí eu faço essa criança um ET que não se relaciona com ninguém e nem tem os costumes de ninguém. Mas isso é importante. Essas coisas são parcimoniosamente oferecidas e esporadicamente oferecidas, da mesma forma que os líquidos durante a refeição, principalmente os doces, porque eles aumentam a saciedade e a criança não come. Um pouquinho mais, né? E nós vamos ter a questão do estímulo psicológico. A alimentação, ela consiste em cor, aparência, cheiro, sabor, textura. Ou seja, ela envolve todo o sensório. Portanto, a variedade da alimentação na criança é fundamental
para que ela possa gradualmente, eu digo gradualmente, porque num primeiro momento ela vai ter uma fase onde ela recusa alimentos diferentes. Mas a gente vai continuar fornecendo. Por quê? Porque isso vai enriquecê-la sob o ponto de vista, inclusive, mental. Experiências sensoriais diferentes enriquecem a minha maneira de ser. E por fim, nós temos, como eu falei, um aspecto social. A hora da alimentação, ela se constitui numa hora importante e que vem perdendo essa importância cada vez mais. Existem trabalhos que referem que a criança é muito mais estimulada quando ela almoça com outras pessoas. Não quando ela almoça na frente da televisão ou brincando com o computador. Por mais interessante que isso seja para o pai e para a mãe, que ficam sossegados e podem ficarem eles também no telefone celular. Então, a hora do almoço, ela é fixa. Do almoço, eu digo das refeições. Ela é fixa por um período específico. Não é indefinido, não dura 2 horas um almoço. O que se comeu naquele horário regulamentar se come, o que não comeu fica sem até a próxima refeição. No momento que é aprazado, por quê? Porque, como eu falei numa das outras semanas, uma família é uma organização hierárquica com regras, não é um hotel que serve à la carte. Uma família trabalha com horários e padrões alimentares típicos daquela família e daquela cultura. Então, é uma reunião grupal, onde mesmo que nem todos os elementos estejam presentes, a criança vai ficar sentada para almoçar. Não tem isso de a vovó sair correndo atrás dele para fazer aviãozinho, ou deixa que ele come iogurte, que é a mesma coisa. Não é. Uma criança tem que aprender, inclusive, o processo civilizatório que implica se alimentar com outras pessoas. Na nossa cultura, isso é importante e um fator de adaptação. Porque é intolerável para qualquer um, e ninguém tem a obrigação de aguentar, se é um restaurante e vê 2 marmanjos de aproximadamente 7 e 11 anos subirem em cima da mesa e brigarem por causa das batatas fritas. Muito menos porem o pé em cima da mesa, ao lado da sua, quando você está almoçando. Por quê? Porque os pais estão brincando com o telefone celular deles. Então, isso é interessante, porque o processo alimentar é muito mais do que meramente fornecimento de proteínas, carboidratos, gorduras e fibras. É um processo de estimulação concomitante e é um processo de socialização. Isso tem que ser muito claro. Refeições são muito mais amplas do que meramente se bater todos os nutrientes no liquidificador e deixar a criança tomar na frente da televisão a hora que ela tiver vontade. Isso não é alimentação. Alimentação é algo rico, elaborado e precioso. Voltamos em outra ocasião.